Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eduardo e eu estou aqui para finalizar a leitura de Êxodo neste meu projeto de incentivo à leitura bíblica para mim mesmo. Hoje eu vou ler a Bíblia, a Nova Bíblia Viva, na verdade. Essa daqui é uma tradução bem especial, eu tenho gostado bastante e eu vou dar continuidade à leitura a partir de onde eu parei ontem, que foi Êxodo capítulo 36, que diz o seguinte: Assim, Bezalel, Aioliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor tinha concedido habilidade e inteligência para fazerem toda a obra de construção do santuário executaram a obra como o Senhor tinha ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aioliabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha colocado sabedoria e que tinham se colocado à disposição para vir e começar a obra. Moisés entregou a eles os materiais doados entre o povo para a construção do santuário. E todas as manhãs o povo trazia mais ofertas voluntárias a Moisés. Por isso, todos os construtores habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: O povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem: Nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário. Foi preciso proibir o povo de dar mais ofertas, pois já havia mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens habilidosos dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas internas. As cortinas eram de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Nelas foram bordados querubins, ou seja, figuras de anjos. O trabalho foi feito com muita arte. Cada cortina media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Ligaram 5 cortinas internas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Fizeram laços de tecido azul ao longo da borda da última cortina de cada um dos conjuntos de cortinas. Depois fizeram 50 laços na primeira cortina interna e 50 laços na última cortina do segundo conjunto. Os laços ficavam de frente uns para os outros. Os 2 conjuntos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro. Dessa maneira, o tabernáculo ficou sendo uma peça só. A cobertura do tabernáculo foi feita com um total de 11 cortinas de pelos de cabra, e todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, ou seja, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas umas nas outras, formando um conjunto, e as outras 6 formavam o outro conjunto. Depois fizeram 50 laços em volta da borda da última cortina de um dos conjuntos e também na borda da última cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 prendedores de bronze para unir a tenda, para se tornar uma peça inteiriça. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima desta outra cobertura de couro. Para a estrutura do tabernáculo fizeram armações verticais de madeira de acácia. Cada armação media 4 metros e meio de comprimento por 60 centímetros de largura. Cada armação tinha 2 encaixes paralelos, de modo que todas as armações ficavam encaixadas umas nas outras. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, 40 bases de prata para serem colocadas debaixo das armações, 2 bases para cada armação, uma para cada junção dos encaixes. Para o outro lado, o lado norte, fizeram a mesma coisa, 20 armações e 40 bases de prata, das 2 debaixo de cada armação. Nos fundos, no lado oeste do tabernáculo, fizeram 6 armações, além de 2 armações para os cantos na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, formando uma só peça até a primeira argola, que ficava na parte de cima. Portanto, havia 8 armações ao todo, e todas estavam fixas em 16 bases de prata, 2 para cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações para a parte de trás do tabernáculo, que dá para o ocidente. Fizeram o travessão central, passando pelo meio das armações, ligando todas as armações de ponta a ponta no tabernáculo. As armações e as travessas foram revestidas de ouro, e fizeram as argolas de ouro para sustentar os travessões. Para a parte de dentro do tabernáculo fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e mandaram bordar, por artistas, figuras de querubins. O véu ficou pendendo de 4 colunas de madeira de acácia recobertas de ouro,
Para prender e fixar o véu, foram usados prendedores de ouro e foram feitas 4 bases de prata. Para a entrada do tabernáculo, fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O trabalho foi confiado a um bordador. Para sustentar as cortinas, fizeram 5 colunas com os prendedores necessários. Revestiram de ouro a parte de cima das colunas e as molduras das cortinas, mas as 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez também a arca. Era de madeira de acácia e media 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para os 4 cantos da arca, 2 para cada lado. Fez também varas de madeira de acácia revestidas de ouro. As varas foram introduzidas nas argolas dos lados para carregar a arca. Fez uma tampa de ouro medindo 1 metro e 10 centímetros de comprimento, por 60 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido, um em cada ponta da tampa. A tampa e os querubins formavam uma peça inteira. Os querubins tinham as asas tendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam com as faces voltadas uma para a outra, olhando para a tampa. Ele fez a mesa com madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro em volta dela. Fez também um friso ao seu redor, de 4 dedos de largura, e fez um enfeite de ouro, com um bordado em volta do friso. Fundiu 4 argolas de ouro, uma para cada canto da mesa, onde estavam os 4 pés. Colocou as argolas nas pernas da mesa, pouco abaixo do friso, para que sustentassem as varas usadas para transportar a mesa. Fez as varas para transportar a mesa. As varas foram feitas de madeira da acácia e foram revestidas de ouro. Também fez de ouro puro os utensílios para a mesa, os pratos, os talheres, as vasilhas para o incenso e as jarras para as ofertas de bebida. Fez também um candelabro de ouro puro batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam uma só peça. Eram 6 braços, 3 de cada lado da haste central. Cada braço tinha 3 taças em forma de amêndoa, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa. No braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Mas a haste central do candelabro tinha 4 taças em forma de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Depois fez 7 lâmpadas. Os cortadores de pavios e os apagadores eram de ouro puro. Foram gastos 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todos os seus utensílios. Fez ainda o altar de incenso, de madeira de acácia. Era quadrado, medindo 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. As pontas de chifre e o altar propriamente dito formavam uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte de cima, as paredes em volta e os chifres. Além disso, foi feita uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura. Nessas argolas foram introduzidas as varas para carregar o altar. As varas eram de madeira de acácia revestidas de ouro. Fez ainda o óleo santo da unção e o incenso aromático especial. Esse serviço foi feito por perfumistas especializados. Êxodo capítulo 38. Bezalel fez o altar das ofertas queimadas. Para esse serviço usou madeira de acácia. Era quadrado e media 2 metros e 25 centímetros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Fez 4 pontas ou chifres que saíam dos 4 cantos do altar, formando uma só peça com o altar. O altar foi revestido de bronze. De bronze fez também todos os utensílios do altar. Fez as vasilhas para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos e os braseiros. Fez também uma grelha de bronze, em forma de rede, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze, uma em cada canto para sustentar as varas. Fez as varas de madeira de acácia revestidas de bronze. Para transportar o altar, que era de tábuas e oco, foram colocadas argolas nos 2 lados. Fez ainda a bacia para servir de lavatório. A bacia e seu suporte eram de bronze, aproveitando os espelhos doados pelas mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado. Eram sustentadas por 20 colunas e 20 bases de bronze.
Os ganchos e os suportes das cortinas eram de prata. Ele fez a mesma coisa no lado norte do pátio, de 45 metros de comprimento, com cortinas apoiadas em 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. O lado oeste, com cortinas externas, media 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. No lado leste era a mesma coisa, 22 metros e meio de largura. As cortinas de um lado da entrada eram de 6 metros e 65 centímetros de comprimento, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada do pátio, as cortinas eram de 6 metros e 65 centímetros de comprimento, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e os suportes das colunas eram de prata. A parte de cima das colunas também era revestida de prata, de modo que todas as colunas em volta do pátio eram unidas por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era feita de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, segundo a medida das cortinas do pátio, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os ganchos e suportes e a parte de cima das colunas eram de prata. Todas as estacas usadas na construção do tabernáculo e do pátio eram de bronze. Essa é a relação do material usado no tabernáculo, a saber, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés, para que os levitas pudessem continuar seu ministério sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Fez tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Com ele estava Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, perito, desenhista e bordador em pano de linho fino e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peso total do ouro que o povo trouxe como oferta e que foi usado em toda a obra do santuário foi de 1 tonelada, conforme o peso padrão do santuário. O total da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3 toneladas e meia, 6 gramas para cada um dos contados. Essa cobrança foi feita para todos de 20 anos para cima, que somaram 603.550. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, 100 bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos para cada base, 20 quilos e 300 gramas foram usadas para fazer os ganchos para as colunas e para revestir a parte de cima das colunas e para fazer os suportes. O povo doou 2 toneladas e meia de bronze. Com o bronze foram feitas as bases da entrada do tabernáculo, o altar de bronze e a sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do conjunto de cortinas do pátio e todas as estacas usadas no tabernáculo e no pátio que ficava em volta do tabernáculo. Êxodo capítulo 39. Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário para ministrar no lugar santo. Para isso, usaram fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas para Arão, tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O ouro foi batido até se tornar em finas lâminas. As lâminas foram cortadas em fios, e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha 2 partes, a da frente e a de trás, unidas nos ombros por ombreiras atadas às 2 extremidades. O cinturão que passava por cima do colete sacerdotal formava uma peça só. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Também foram preparadas as pedras de ônix, encaixadas em base de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois fizeram artisticamente o peitoral, como o colete sacerdotal, de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e de linho fino trançado. Era quadrado, dobrado em 2, como um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia sárdio, topázio e carbúnculo.
Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados em ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel, cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. E prenderam o peitoral no colete sacerdotal, por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de ônix, nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo na frente, sobre o cinturão que passa por cima do manto sacerdotal. Depois ligaram o fundo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal. Fizeram a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura tinha um forro em volta como uma gola, para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro, gravaram nela, como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. E prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim terminaram toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas de todos os demais utensílios do altar, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo e as roupas sacerdotais finamente tecidas para serem usadas no serviço do santuário, e as roupas sagradas do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado, e Moisés os abençoou. Agora, Êxodo capítulo 40. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Coloque nele a arca da aliança com os 10 mandamentos e cubra-o com o véu. Coloque no lugar próprio a mesa e coloque em ordem as coisas que devem ficar sobre ela. Depois traga o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Ponha o altar das ofertas queimadas diante da porta do tabernáculo. Coloque a bacia entre a tenda do santuário e o altar e encha-a de água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e instale a cortina da entrada do pátio. Então pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que faz parte dele. Desse modo você fará a consagração do tabernáculo com tudo o que nele se encontra, e ele será sagrado. Em seguida, derrame o óleo da unção no altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios. Consagre-o e ele se tornará santíssimo.
Unja também a bacia com a sua base e consagre-o. Mande Arão e seus filhos chegarem à entrada do tabernáculo e lave-os com água. Depois vista Arão com as suas roupas sagradas. Unja-o e consagre-o para me servir como sacerdote. Traga também os filhos dele e vista-os com as suas roupas sacerdotais. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que possam me servir como sacerdotes. Essa unção para o sacerdócio vale para sempre, de modo que os descendentes deles também serão sacerdotes, de geração em geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Moisés armou o tabernáculo, colocando as bases em seus lugares, as armações e as travessas, e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Tomou as tábuas da aliança e as colocou na arca. Introduziu as varas nas argolas da arca e colocou sobre ela a tampa. Em seguida, levou a arca para dentro do tabernáculo e estendeu o véu para cobrir a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Depois pôs a mesa no santuário, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. Colocou sobre ela os pães da presença, diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também o candelabro no santuário, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Pôs o altar de ouro no santuário, diante do véu, e nele queimou um incenso aromático especial, como o Senhor tinha ordenado. Então pendurou a cortina na entrada do tabernáculo, e pôs o altar das ofertas queimadas à entrada do tabernáculo. A tenda do encontro ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereais, como o Senhor tinha ordenado. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Nela, Moisés, Arão e os seus filhos lavavam os pés, as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam no tabernáculo e iam até o altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem parava, eles também paravam, até o dia em que ela se levantava. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia, e de noite havia fogo sobre ele, diante dos olhos de toda a nação de Israel, em toda a sua peregrinação. Essa daqui foi a conclusão do livro de Êxodo, e a partir de amanhã eu continuo lendo o livro de Levítico. Muito obrigado por me acompanhar e até a próxima.